só para dar uma introdução. Esse canal aqui é um canal que eles fazem notícias e eles têm uns comentários sobre linguagem de programação e tal. E eles são bem apolíticos, assim. Então eu só vou pedir para vocês no chat. As pessoas já estão dizendo, eles são política isso, eles são não sei o quê. Vamos entrar de mente aberta no que eles estão para dizer. Porque a gente aqui é comunismo maluco, a gente é chato, a gente acha que a gente é melhor que todo mundo, a gente fica criticando, mas vamos ir de mente aberta, porque uma coisa que eu tô tentando fazer nesses últimos reacts aqui é achar as concordâncias. Achar as coisas que essas pessoas estão dizendo e eu dizer, exatamente o mesmo que eu tô falando. E daí tentar causar uma reflexão. Deles, não. O React ainda não é 4D, né? Eles ainda não vão falar comigo aqui, mas do público deles, ou do público que cai aqui, talvez, de paraquedas e diga assim, pô, interessante isso que tá dizendo, então eu tô pedindo pra vocês serem legais, entendeu? Exato. Boa noite, Pequi. Então vamos ouvir. Algumas empresas estão fazendo para travar de vez o trabalho remoto. Esse movimento já vem acontecendo desde o fim de 2022, mas agora está mais explícito em 2024 e vai continuar. Você, eu ou a Vanessa, gostando ou não. Vamos entender o que mudou agora para isso estar acontecendo. Mas calma que para nós, devs e vários outros profissionais aqui da área de tecnologia, ainda não é tão forte esse movimento. Mas agora, o que será que vai acontecer com o mercado de trabalho daqui a alguns anos? Então, bora, porque esse é o papo de hoje do CDF Café. Padre, esse nome é bom, né? Quem aí não lembra do CDF é o cara de óculos, é o nerd, entendeu? É isso. Se você acompanha a gente, sabe que a gente fala de trabalho remoto desde o início do canal. Mas a gente está chamando agora esse movimento de guerra justamente porque ele afeta vários setores. E de forma um pouco mais branda a área de tecnologia. Mas vamos ver o que está acontecendo. Agora, antes da gente entrar nessa... Só para dizer, é uma guerra, ou talvez uma luta, em que a gente tem de um lado os interesses de quem trabalha e dos outros os interesses do chefe. A gente pode até dizer que esses interesses estão em conflito e a gente tem uma guerra entre essas duas classes de pessoas. Classe é um termo técnico, né? Os nerds gostam. Uma luta entre essas duas classes de pessoas. Treta, eu já quero que você deixe aqui nos comentários se você deixaria, por exemplo, uma promoção de lado pra ficar no trabalho 100% remoto, viu? E não vale ficar em cima do muro, não. Vai lá e responde logo, hein? Agora, não importa muito a sua resposta. O que importa é que todos nós temos um senso comum. É preciso estudar e evoluir. Nesse vídeo, vamos abordar muitos assuntos comportamentais. E ao contrário do que alguns imaginam, esses aspectos também podem ser treinados e aprimorados. Por isso, nós vamos deixar aqui na descrição. Não, eles vão fazer o marketing da Alura deles. Eu vou passar aqui. Bora pra notícia, né? O que abalou geral foi que a Dell disse que não irá promover os funcionários que estiverem trabalhando no remoto. Nós falamos disso. O engraçado é que a própria Dell já era uma empresa que tinha essa filosofia de trabalho remoto antes da pandemia e tudo, então já há muitos anos, né? E o dono da Dell, ele já afirmou lá em 2021, se você está contratando com horas forçadas, gastos em um escritório tradicional para criar colaboração e fornecer um sentimento de pertencimento dentro da sua organização, você está fazendo errado. Olha só. Mudou aí mudou. Lá pra cá o pensamento? Mudou. E eles lá em 2018 receberam o Best Place to Work, justamente por conta desse uso do trabalho remoto. A gente não vai falar só da Dell nesse vídeo, mas o que ela tem feito agora, muitas outras empresas de tecnologia estão fazendo também. E isso é o que chama atenção, porque, de certa forma, eles criaram uma certa visibilidade usando o trabalho remoto. Por exemplo, eles atuam no mundo inteiro, em várias cidades, por exemplo, dos Estados Unidos, tem vários escritórios, só que para eles a política se você mora a menos de 1 hora do escritório, você tem que ir ao escritório pelo menos 3 vezes por semana. E aí muitas pessoas ali estão indagando, porque às vezes ele vai no escritório mais próximo da casa dele, mas a equipe dele não vai estar ali. Então, realmente não faz muito sentido, né? Você vai simplesmente pro escritório e não vai ter o benefício principal do presencial, que é estar ali com a sua equipe. Isso é o que eu descrevi que acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com outras pessoas, que se tu tem pessoas remoto trabalhando contigo, tu vai no escritório e daí tu fica, pera, deixa eu ir pro cantinho pra ter uma reunião. Tem a sala de reunião livre? Vamos, não sei o que. Tipo, prefiro ficar em casa, onde eu tô aqui no meu covil, que é o mesmo covil que eu faço live, infelizmente, né? O mesmo covil que eu jogo joguinho às vezes, mas a gente trabalha aqui e acaba sendo melhor do que ir presencialmente. Vai de lá para trabalhar remotamente com o pessoal que está em outros escritórios? Olha só. Aí ficou estranho, né? A Amazon também diz aos funcionários, eles podem não ser promovidos se não entrarem no escritório. Então, muita coisa rolando também dentro da Amazon. Obviamente, a gente está falando aqui
não necessariamente é de desenvolvedor. E a pessoa vai ficar com a impressão. A empresa de tecnologia, então é dev. Então, não é composta 100% por devs, né, gente? Claro. Então, por exemplo, a Amazon é uma empresa de varejo, então ela realmente precisa que uma boa parte da força de trabalho dela esteja dentro dos escritórios e dos espaços da empresa. Claro que cada empresa é uma realidade, né? A gente tende sempre a falar, não, dá para fazer tudo remoto só por ser uma empresa de tecnologia. E nem sempre dá, tá? Mas calma que a gente vai chegar lá. Outra empresa que a gente também destacou é o próprio Google. Eu sou estranho, né? A gente... Soa. Não, quer soar mais estranho ainda? Outra empresa que também declarou isso foi o Zoom. Olha o Zoom. O Zoom soa muito o Zoom, estranho. Né? E daí eu quero dizer uma coisa, só os comunistas são hipócritas. Você é comunista e usa o capitalismo, você é hipócrita. Você é uma empresa de videoconferência e você pede para as pessoas irem presencial, Zoom. Que isso? Aqui mesmo, a gente... Gostei desse comentário. Começa a incluir a hora de deslocamento na remuneração que vão parar com isso. Exatamente. Isso é uma coisa que, enfim, não tem como tirar da equação que algumas pessoas, basicamente, tu tá gastando gasolina e transporte e não sendo pago, mas perdendo 2 horas do teu dia para ir trabalhar. E quando tu trabalha no remoto, tu não tem isso. Isso é um grande incentivo. A gente falou bastante sobre trabalho remoto. Eu trouxe esse react aqui por 2 motivos, pessoal. Para surfar no algoritmo e para a gente achar as congruências com esse conteúdo, que não necessariamente é o melhor conteúdo, eu acho, sobre isso. A gente marcou, olha, deixando a ironia de lado, o Zoom não está excluído da tendência de retorno ao escritório que está varrendo as empresas de tecnologia. Nos últimos meses, Google, Amazon, Salesforce também adotaram políticas semelhantes, encerrando uma abordagem da era Covid que dava aos funcionários mais liberdade para trabalhar em casa. No entanto, as empresas enfrentaram alguma resistência dos funcionários depois que os trabalhadores se acostumaram com uma maior flexibilidade. Até a Casa Branca também está reprimindo o trabalho remoto. Então a gente está vendo um movimento grande dessas grandes empresas. A Casa Branca. Estranho, principalmente por causa do Zoom, porque o Zoom cresceu, se a gente olhar aqui as ações dela, ela cresceu justamente nessa época, ou seja, ela cria soluções para o trabalho remoto. Exatamente. E deveria usar também. Muito suspeito que o Zoom cresceu durante a pandemia e caiu durante a pandemia. Onde estava o Átila Yamarino? Será que o Átila Yamarino tem ações da Zoom? Só estou fazendo perguntas, povo. As próprias soluções, né? Casa de ferreiro espeta de pau, é isso? Pois é. Então ela, por exemplo, nas ações dela, ela cresceu bastante, mas não conseguiu manter isso. Até por conta da concorrência aí também. Google Meet, tem o Microsoft Teams também. Mas ela hoje está no mesmo patamar de valor de mercado que estava ali há 5 anos atrás. Isso, com certeza, não faz bem para nenhuma empresa, né? A empresa continuar crescendo. Agora, aí você talvez esteja aí pensando, poxa vida, mas vocês estão falando só de empresas grandes, lá, a ação da Nasdaq e tudo mais. Só que tudo que essas grandes empresas fazem, automaticamente as menores empresas vão se baseando nessa decisão feita e isso vai se replicando, né? Então, acho que é muito por isso que a gente usa essas empresas como um certo espelho, né? Pois é. Eu também só falo das maiores aqui nas notícias e eu acho que, às vezes, até parece que eles têm um zap de todos os patrão arrombado e eles dizem, quantos vocês demitiram aí? Demiti 90. Ah, vou demitir 90 também. Parece que eles sincronizam, tá ligado? Quanto eles demitem. E aí, no caso, por exemplo, do Google, a gente vê que muitos funcionários, não só do Google, mas de outras, dizendo assim, vai verificar meu trabalho, não fica verificando meu crachá, né, o meu ponto ali, a minha hora. E se convencionou há muito tempo, até dentro das empresas de tecnologia, de medir o trabalho justamente pelas horas de trabalho. Não é o que a gente vê, por exemplo, na área de desenvolvimento, na área de tecnologia, de infra. A medição realmente já foi feita, né, há muito tempo atrás, por outros critérios, mas a tendência é ser feita por entregas, realmente. De fato, pela produtividade do valor que você está gerando, do que você está entregando, e não pelo número de horas que você fica dentro ou em casa trabalhando. Então, ficar sentado na frente do computador não quer dizer que você esteja trabalhando. Por isso, as entregas ali, existem diversas formas de mensurar para que seja, de fato, visto o que você está entregando de valor para a empresa. Só como... Então, eu vou tentar trazer uma contribuição para vocês aqui. É uma coisa que eu estou tentando desenvolver nos vários vídeos que a gente falou sobre substituição do trabalho, automatização por IA. Eu acho que o desejo das empresas é que o trabalho do dev seja medido em horas e não que ele seja medido por entregas. Porque assim, pelo menos na minha empresa, tá? E eu não tô reclamando do meu chefe da minha empresa, na realidade é bem tranquilo. Eu tô até vestindo a camisa hoje, essa aqui é a camisa da empresa que eu trabalho, MConf. Se tem tempo sobrando, tem demanda para fazer. Basicamente, a gente sempre tem demanda para fazer. E eu imagino que a maioria das empresas de TI funcione assim. Porque, na realidade, as coisas que nem eu digo, a internet meio que tá caindo aos pedaços, falta coisa para fazer o tempo inteiro, e a empresa sempre quer tirar mais de ti. Sabe? Não tem essa da empresa dizer assim, agora tá bom, agora pode parar de trabalhar. Então, eu acho que existe um desejo das empresas de transformarem o dev,
que é uma profissão que eu defendo que ela já foi muito mais artesanal, que ela já foi muito mais assim de tipo, deixa eu imaginar o que pode ser, deixa eu prototipar, deixa eu conversar, deixa eu fazer uma coisa que eu vou ficar sentado aqui o dia inteiro pensando, e daí a gente vai botar uma coisa. Eles querem transformar disso, que ainda é um pouco isso, mas com as metodologias que a gente tem, com as ferramentas de gestão, com todas as outras coisas, a gente transforma em cada vez menos isso. E a gente quer transformar o dev, eu digo, as empresas, né, o nosso modo de produção mesmo quer transformar o trabalho do dev numa coisa menos artesanal, numa coisa bem alienada, numa coisa que só vai ser algo que eles vão falar ali, uma pessoa que digita um pouquinho e move uns cards, tá? Transformando nisso, a gente não tem desculpa para dizer estou só fazendo entregas. Você precisa ficar todas as suas horas X%. Então eu acho que isso é um desejo das empresas. Se eles vão conseguir, se é isso que vai acontecer, não sei. Mas eu acho que é aí que as ferramentas de IA entram. As ferramentas de IA entram exatamente para retirar um pouco dessa decisão, dessa criatividade, e a gente conseguir deixar menos artesanal o trabalho do dev. Tá? E esse é o desejo. Se vão conseguir, não sei, mas esse é o desejo. Por curiosidade, a gente pegou aqui uma notícia dizendo que o trabalho remoto na época da pandemia foi adotado por 85% das empresas. Isso aqui pega muito mais empresas americanas, né? Mas, por exemplo, tem informações aqui sobre o Brasil, dizendo que trabalho remoto é para poucos. No caso do Brasil, foi cerca de 10% dos trabalhadores que acabaram adotando isso, mas na grande parte das regiões urbanizadas, como cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então, a gente está falando de uma amostra específica de trabalhadores que puderam trabalhar de casa diante dessa função. Segundo dados do IBGE, a informalidade representa mais de 50% do país. Então, é difícil a gente afirmar fora da nossa bolha que o trabalho remoto é para todo mundo. Realmente não é, né? Eu não acredito que seja para todo mundo, não. Mesmo se a gente pegar aqui a nossa bolha, nós trabalhamos com tecnologia, que temos condições de trabalhar remotamente, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que se adapta. Então, até aqui, eu acho que eu tenho as minhas ressalvas, né? Bom, e sim, ela fez um argumento diferente do que estava ali escrito, né? O que eles disseram é que, tipo, nem todos os profissionais conseguem trabalhar à distância. E ela disse, nem todo mundo gosta. E assim, eu sei que algumas pessoas não gostam, mas é difícil ter que... Eu moro até perto do trabalho, mas assim, é difícil, sabe? A pessoa... Vou pegar 1 hora aqui, vou pegar meia hora. Mas calma, daqui a pouco o pessoal vai tacar pedra na Vanessa. Não me taquem pedra, gente. Eu só estou dando liberdade. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Mas olha só, escassez de talentos. Aí é interessante, porque a pesquisa também mostra que 50% das empresas que participaram da pesquisa enfrentam escassez de talentos, sendo que a maioria tem dificuldade na contratação e na retenção, principalmente de profissionais da área de tecnologia da informação. Ou seja, falta mão de obra capacitada para atender a oferta. Entra ponto pra gente. Porque a partir do momento em que a nossa mão de obra já é difícil de ser encontrada, obviamente a gente tem poder de barganha. E para as empresas, olha o poder aqui na minha mão, olha só. Então esse poder acaba fazendo com que a gente consiga. Se eu estou de fato entregando valor para a empresa, trabalhando no remoto, eu vou conseguir barganhar isso ali de algum jeito. Eu estava concordando com o argumento dela, até a parte do entregando valor para a empresa, eu vou poder barganhar. Na realidade, enfim, é o que a gente sempre fala e é legal eles explicarem o mesmo argumento. Por isso que eu disse que eu estou procurando convergências. A posição do dev no mercado, ela é proporcional ao teu poder de negociação, que eles estão falando. Então, um mercado onde está precisando do dev vai ser mais tranquilo. E até vou fazer uma autocrítica para mim. Eu foco muito no dev. Eu sei, eu foco muito nos desenvolvedores. Eu não falo muito de suporte ou das outras coisas que eles falaram, tá? Peço desculpas, mas é o que eu tô acostumado, tá? Mas enfim, é legal. Eles estão dizendo o quê? Que quanto mais aquecido o mercado, mais fácil de negociar. Quando tá desaquecido, é difícil de negociar. O que desaquece o mercado? Menos necessidade de mão de obra, que eu acho que é o que a gente está vendo em algumas áreas depois da pandemia, mais automatização da área, práticas de, por exemplo, demissão em massa que fazem as pessoas ficarem desesperadas e aceitarem salários mais baixos só para não serem demitidas também, todas essas coisas, tá? Então, é interessante pensar nisso. Com a empresa. E automaticamente também nós vimos esse movimento mundial acontecendo com a área de desenvolvimento, principalmente, de empresas buscando talentos em outros lugares. Então, poxa, se o mercado de São Paulo está saturado, por que não buscar alguém que está no interior, que vai poder entregar remotamente? Se lá... Que a gente vai poder pagar muito menos porque é mais barato no interior.
Os Estados Unidos estão precisando de devs, por que não encontrar os brasileiros? Então Mesma a gente coisa. vê isso acontecendo aos montes, né? Agora dá só uma olhada no resultado dessa pesquisa aqui que nós encontramos, ó. Ela revelou que 90% das empresas planejam implementar políticas de retorno ao escritório até o final desse ano. E quase 30% afirmou que vão haver demissões se os funcionários não aceitarem essa decisão. E aí entra toda a problemática que a gente está vendo nas empresas de tecnologia também. O que as empresas buscam nisso? Ah, quer maior controle. Ah, ela quer um chicote aqui para ver o que eu estou Que bobajada, que bobajada. A empresa não quer isso. fazendo. Tá bom, pode ter empresas que estão fazendo isso, mas eu acho que uma das coisas que conta muito em relação a isso é a tal da construção da cultura. Tem gente que acha que é balé. Ah, desculpa, meu povo. Desculpa. Desculpa, RH. Desculpa. Não tem como. Ela, que cultura, mas não é cultura, ok? Eu quero fazer o meu. Vamos voltar um pouquinho. Mas eu acho que uma das coisas que conta muito em relação a isso é a tal da construção da cultura. Tem gente que acha que é balela. Que cultura, mas não é cultura, ok? Eu quero fazer o meu cardzinho e pronto. Jogar meu cardzinho do que eu fiz e pronto, eu vou curtir minha vida. Cara, você... Imagina querer curtir a sua vida, seu nóia, seu bosta. Você tá usando vida, né, seu nóia? Você fica o dia inteiro arrastando card, tá louco pra chegar em casa e usar a vida, injetar vida. Injetar vida na veia, seu nóia. Você vai encontrar empresas desse tipo, ok. Cada vez elas vão estar mais escassas, mas existem. Agora, a empresa, ela preza muito, a maioria das empresas grandes, principalmente, elas prezam muito pela cultura. E elas estão tendo dificuldade de criar essa cultura no remoto. Ponto. Esse é um dos pontos. Verdade. Então, Elas prezam mesmo? Assim, pessoal, vocês que trabalham aí nas empresas maiores, como é que funciona essa questão aí da cultura? Ó, cultura igual a chicote, ó. Por que você diria algo tão corajoso, mas tão verdadeiro? O pessoal nos comentários vai nos dizer o que Kraken Rails já usou o vida hoje, né? Vamos ver o que o pessoal dos comentários acha sobre isso aqui. Só se for TV Cultura. Quem trabalha na TV Cultura tem que prestar atenção com a cultura da empresa. Cultura do microgerenciamento, exato, o panóptico, eu gosto disso também. É porque isso, cara, isso tem muito a ver com uma coisa que eu falo e eu mantenho isso e eu queria que todo mundo levasse muito isso. E é difícil, tá? A nossa vida pessoal tem que existir para além do nosso trabalho. E eu acho que é difícil isso às vezes. Porque às vezes a gente não tem o apoio, a gente não tem muitos amigos, a gente não tem o apoio da família, a gente não tem um hobby ou alguma coisa. E tu chega na empresa e às vezes a empresa... Às vezes tu faz umas coisas legais, tipo, tu pode ganhar isso pra fazer terapia, isso pra fazer academia, isso pra fazer não sei o quê, e não tô dizendo que isso é ruim. Mas o ideal, e eu acho que isso é um horizonte que a gente tem pra buscar uma sociedade melhor, pra gente estar andando pra uma questão de socialismo, é que a gente tem que receber o suficiente pelo nosso trabalho, né? A gente tem que diminuir a exploração. E eu tô falando de uma transição até a gente chegar na utopia comunista e tal. Mas a gente também tem que construir esses espaços fora do nosso trabalho onde a gente quer estar. Esses espaços sociais, esses espaços de cultura, esses espaços, enfim, cultura de empresa, meu amigo, não, aqui não, tem que ser ruim a empresa, não tem que ser ruim, mas assim, a empresa não é esse lugar, ela não pode ser esse lugar. E por causa disso que quando eu... exato, eu tô vestindo a camisa. Por causa disso que eu tendo a não gostar muito, peço desculpas por RH da empresa, da gente ficar fazendo milhões de atividades assim, tipo, vamos fazer uma coisa com o pessoal da empresa. A gente tem que se conhecer, a gente tem que fazer essas coisas, eu sei, mas é que isso, mesmo quando a empresa é boa, isso fala mais sobre a falência do nosso modelo social do que sobre a empresa, entende? Então, por isso que esse papo da cultura me cai um pouco mal. E daí, no limite, né, a cultura pode ser isso que o pessoal tá dizendo. Seja agradável com o seu chefe e aceite ser chicoteado. Pode ser isso. E muitas empresas é isso, né? Inclusive tem uns vídeos no Instagram, até devia ter trazido uns Reels, assim, que é tipo, a cultura da companhia. Daí mostra, assim, pizza na sexta-feira, fofoquinha do lado do café, comprar presente de aniversário pra fazer amigo secreto, não sei o que. Isso é cultura empresarial, tá ligado?
Mas eu acho que isso diz mais sobre como a gente se sente individualizado, atomizado e como a gente não tem essas coisas fora da nossa vida. Eu acho que quando a gente melhorar a vida das pessoas também, para elas terem mais coisas que elas fazem socialmente, para elas terem mais tempo para estar junto com as pessoas que elas gostam e não no trabalho onde tu é obrigado, isso daí também a gente vai entender que isso não tem que estar no nosso ambiente de trabalho, faz sentido? Dia da bermuda, assédio sexual, exato. Falta um pouco dessa sensação de pertencimento. Às vezes você trabalhando ali no seu remoto, você muda durante o ano e passa por 3 empresas e nada muda na sua vida. É muito difícil você se sentir conectado ali, simplesmente saindo de um lugar, entrando no outro, estando no mesmo local, né? Olha, eu não tô afirmando. Sim, mas a nossa vida, muito legal que a empresa não modifica a nossa vida. É só um trabalho que a gente faz pra gente viver a nossa vida depois que a gente tá trabalhando. Eu acho legal isso também. Não quer dizer que não pode ser amigo do pessoal do trabalho, tá? Mas eu acho que é importante dizer isso. Não dá para construir cultura no remoto. Não é estou. isso. Calma. Eu espero que não dê mesmo. Só que assim, tem muita empresa que não dê. aprendeu a fazer isso. Que hoje, às vezes, não quer fazer isso. Quer voltar realmente para aquele modelo que estava funcionando, né, na visão deles. Mas a gente tem que enxergar isso como oportunidade. A gente vai chegar lá. Nesse caso aqui, você vê, de um lado, os empregadores estão cada vez mais vocais sobre suas preocupações em relação ao engajamento dos funcionários e a necessidade de conexão humana. Então, eles argumentam que a sinergia das interações presenciais e as conversas espontâneas que ocorrem em um espaço físico compartilhado são fundamentais para promover a inovação. E aí entra num ponto aqui, poxa, mas qual é a necessidade, então, das empresas inovarem? Por que elas precisam inovar? Tem empresa que fecha simplesmente por não fazer nada, fazer tudo certo, mas por não inovar. É o caso da Nokia, por exemplo, né? Verdade, né? Foi o próprio CEO, na época, falou isso. A Mozilla também, né? Nosso react famoso sobre a Mozilla. A Mozilla não fez nada, só não inovou e, infelizmente, está indo de base. Fez tudo certo. Isso é ironia, tá? Vejam o react, vocês vão entender. E não deu certo. Por quê? Porque pararam de inovar. Né? E, gente, a Nokia era completamente absoluta no momento ali da telefonia, né? E perdeu, não adianta. E aí, aqui não... Porque choras capitalismo, onde está a inovação? Não traduziu, mas aqui diz que, por exemplo, a cultura da empresa representa, olha só, a cultura da empresa representa 30% do valor de mercado de uma empresa. É difícil, claro que isso aí foram alguns executivos que chegaram a essa conclusão, difícil de mensurar tão precisamente, mas sem dúvida nenhuma, isso faz diferença no valor de mercado da empresa. É um valor que você não consegue perceber no produto, seja ele software ou um produto físico que você está entregando no final, né? Pois é. Quantas vezes vocês ouviram falar da cultura de trabalho da Apple? É muito estranho isso, né? Essa parte eu vou refutar. Eu acho que não tem nada a ver. Da Tesla. Eu só ouvi falar mal, tá ligado? Acho bizarro. Da Nintendo. Da Nintendo eu já ouvi falar mal também. Mas é estranho. Da Nintendo a gente tem um corte sobre a Nintendo aqui no canal, inclusive. Tirado da Unico, né? Uma dificuldade que as empresas estão enfrentando, vão continuar enfrentando, mas vamos enxergar isso como oportunidade. De qualquer forma, a gente está falando de futuro aqui e a gente tem noção de que a geração Z é ela que vai dominar o mercado de trabalho. Então a gente tem que se atentar aos comportamentos que elas estão tendo, que a geração como um todo, né? Generalizando aqui, para a gente ver como que poderia ser o futuro do trabalho. Né? Então, por exemplo, um professor da Universidade de Nova York, ele mesmo disse, os jovens nunca devem estar em casa, se quiserem ser bem-sucedidos profissionalmente. Voltando aqui para o nosso caso, e se você acompanha a gente já falou várias vezes, a gente enxerga o remoto na nossa área como uma coisa que não tem volta, e tem que continuar, porque isso abre muitas possibilidades, mas para quem está começando, para quem, a gente diz, para aquela pessoa que está indo na primeira oportunidade, saiu da escola, saiu de uma faculdade, está em casa e aí começa a trabalhar de casa, eu acho que não se cria não se cria não, né? Mas é mais difícil de se criar uma rotina de trabalho, algo que a pessoa consiga enxergar dali. Estou construindo uma carreira aqui nesse momento, mesmo que seja dentro do meu quarto. Bom, eu já falei isso, que eu tomo até muito como um lado pessoal. Eu vejo o quanto eu progredi, não estou nem falando tecnicamente, mas como pessoa, como profissional, saindo do colégio, da faculdade e entrando no mercado de trabalho. Então, também eu tenho muita dificuldade em enxergar como o pessoal vai fazer isso no remoto. Não estou falando que eu estou certa, não é uma verdade absoluta, mas eu tenho essa dificuldade. Eu acho que você estar num ambiente fisicamente faz muita diferença para a evolução. Vamos olhar... Essa nova geração aí, eu tô com medo deles, realmente, assim, não porque eles vão tirar o emprego ou alguma coisa, eu tô com pena deles, porque eles estão entrando num mercado muito pior que o nosso. Eu acho que, tirando meio estranho, eu acho, esse comentário todo sobre, tipo, sim, geração Z, você tem que trabalhar no presencial, porque na prática, os seniors todos, que são os millennials,
vão estar trabalhando remoto, mas vocês vão ser obrigados a ir lá, porque vocês já vão pegar o ônibus feliz mesmo, vocês têm bastante tempo, vocês não têm todo esse estresse, então vocês vão ir lá para os gerentes que vão presencial ficarem chicoteando vocês. Eu acho que tem mais a ver com isso, né? Mas eu tenho bastante pena dessa geração, porque eles estão entrando no mercado muito pior, que as vagas de júnior estão muito difíceis, entendeu? Então, enfim, eles vão falar um pouco mais sobre a geração Z. Eu acho engraçado que o chat está dizendo tudo culpa da geração Z. Eles vão falar um pouco sobre isso, olha só. Mas é Pokémon agora para evoluir? Claro que sim, vai lá, meu Pikachu. Mais algumas coisas em relação a essa geração. Por exemplo, o Arthur Igreja trouxe um resumão aqui de algumas pesquisas bem legais, e eles estão chamando esse movimento de Quiet Ambition, e é justamente mostrando que muitas pessoas que já estão atuando no mercado de trabalho não têm uma ambição de liderança, não têm uma ambição dentro do trabalho. Isso é O nome tá errado, então, né? O Quiet Ambition. A gente chegou nisso, a gente chegou no Fala Português, né? Eles estão dizendo que Quiet Ambition é não ter ambição de ser promovido. Eu acharia que faz mais sentido, então, ser No Ambition. Ou Lack of Ambition, alguma coisa. Quiet, enfim. Mas eu tenho Quiet Ambition, então vamos ver. Eu acho super interessante isso que eles vão falar. Falando sério, vamos lá. altamente problemático para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E a gente tem que olhar esse futuro. Então, nessa pesquisa, você vê que 62% afirmam que preferem ser subalternos para não assumir mais responsabilidades. E aí, qual é o motivo disso? Está aqui, ó. 91% afirmam que lidar com pressão é a razão principal para não almejarem a busca por avanços na carreira. Você da geração Z, comenta aqui quais são as suas motivações e as suas ambições. Mas então, olha só. É que o problema é que eles não estão errados, tá? Só que eu não sei nem se eles têm a oportunidade de ser promovido assim. Mas é que é muito aquela questão assim, você quer ganhar 20% a mais de salário e ter um monte de responsabilidade, e daí a geração Z olha e diz, não. Próxima pergunta, tá ligado? E cara, não dá pra culpar muito, porque talvez eles não entendam que, não, mas você vai subir na escadinha da empresa e você vai não sei o quê, mas isso é uma mentalidade um pouco meio atrasada, né? Eu não sei como é que é os pais, avós de vocês, mas eles tinham meio que uma mentalidade muito de entrar num lugar e trabalhar pra sempre no mesmo lugar, de ser fiel à empresa, de ser leal e tal. E a nossa geração já não é nada assim, e eu imagino que a próxima não é nada assim. E eu acho que eles já vêm mais pessimista com a vida, porque eles já estão levando porrada desde mais cedo. Eu acho que a gente veio muito otimista. A gente veio achando que o negócio ia ser muito melhor do que está sendo. Então eles chegam lá e a empresa diz, você quer mais trabalho em troca de muito pouco salário a mais? E daí eles dizem, não, eu estou feliz aqui em estar na minha posição e o emprego não é tudo na minha vida e eu não quero passar a vida inteira nessa empresa e eu tô meio blackpillado porque o aquecimento global vai destruir tudo e eu não quero ganhar um aumento de R$300 para fazer mais reuniões por dia. E daí o pessoal fica bugado, o pessoal fica Pikachu surpreso, sabe? Na vida, você quer ser só arrastador de card ou você quer algo mais? Arrastador de card, que eu tô dizendo, eu até queria ser só um arrastador de card se eu ganhasse bem, né? Eu gosto do meu trabalho, sinceramente, eu gosto das partes não alienadas do meu trabalho, de conversar, gerenciar, fazer os projetos, codificar umas coisas, mas eu acho que todo mundo vai virar arrastador de card, essa é a minha previsão distópica, e eles estão dando uma coisa meio estranha aqui nessa questão, acho. Agredir de alguma forma. Agora, se a gente pegar essa estatística e pensar assim, de uma forma bem macro, vamos olhar assim bem de longe, no longo prazo e olhando para todas as pessoas, olha o quanto isso é problemático, porque se ninguém quer estar em cargo de liderança, como é que esse pessoal vai se resolver? A falta de líderes... É assim que faremos o comunismo, tá ok? Não haverá líderes. Não, mas eu não sei se isso vai se comprovar, tá, pessoal? Mas até uma dica aí pra quem tá, se vocês estão nessa situação de quiet ambition, saiam do seu conforto e peguem os cargos de liderança e daí usem isso aí para melhorar a cultura da empresa, usem isso aí para o que seja, para ter um salário melhor e, sabe, não sejam cuzões com as outras pessoas que trabalham, mas realmente não, se te derem poder assim mesmo, não deixem o poder ali, porque eu acho que isso é importante. Acho que isso vai para além do trabalho e é uma das coisas que me ajudou a me radicalizar, que é tipo assim, eu cansei de não tentar ser protagonista das mudanças que eu quero. E isso não é um argumento individual, liberal, de tipo, você vai salvar o mundo sozinho. Mas eu acho que a gente precisa tomar responsabilidade pelas coisas que a gente quer, sabe? Então essa mensagem aqui é pra geração Z. Pega o aumento e trabalha menos igual. É mais difícil te demitirem se tu for um cargo mais alto. Pensa nisso.
é algo muito preocupante, né? Ou então as gerações mais antigas vão ter que continuar. Então toda a inovação que está vindo com essa geração nova, que é até a geração que pode provar que eu tô errado ali, falando que o trabalho remoto, mesmo para quem tá saindo direto da faculdade, dá super certo. Eu adorei isso. Aceita a promoção para não ir para um lerdão. É exatamente isso. Se tu se acha esperto, né? Pega a promoção. Então, se tu se acha burro, faz terapia, trabalha nisso, sabe? Pede pra, sabe, procura resolver esse tipo. Mas daí resolve isso e pega a liderança igual. Agora, se nenhum desse pessoal tiver interesse em liderar, isso nunca vai acontecer, né? Realmente precisa ter essa quebra de paradigma aí. Ó, mais um ponto aqui pra gente observar. Não, Fábio, arrastador de card é tipo assim, você planeja lá no Gira, no Trello, qualquer coisa que essa empresa usa, e daí diz, essas são as coisas que tem que fazer no dia, daí tu só, tipo, faz uma coisinha, arrasta o card, tá pronto, faz uma coisinha, arrasta o card, versus uma pessoa que tá ligada em tudo, que faz a mais do que pedem, entendeu? Essa seria a ideia. É pejorativo esse arrastador de card, mas eu digo que tudo vai virar isso porque a tendência é a gente gerenciar tanto, a gente botar tanto processo, a gente automatizar tantas coisas, que eu acho que eles querem que o dev tenha menos autonomia, que ele não seja essa pessoa que depende do dev tá querendo, dele fazer várias coisas. O processo ele tem que ser mais automatizado e o dev tem que ser só a pessoa que faz pequenos passos. Isso eu acho que é uma tendência das empresas quererem fazer isso, porque daí o dev fica mais fácil de gerenciar, mais fácil de controlar, e eles podem te cobrar mesmo por horas, e não porque se o dev tá afim, se ele tá se sentindo bem hoje, se ele conseguiu ser criativo, se ele conseguiu criar um algoritmo. Acho que a tendência que as empresas querem é mais o arrastador de card e menos isso, tá? E eu não tô dizendo que você tem que se contentar com isso e que você não tem que aprender, entendeu? Eu só tô tentando fazer uma análise do que me parece que o mercado quer, tá? Fazedor de tarefa simples. Geração Z, que é essa geração digital, que a gente acostumou a falar, já nasceu com um celular na mão. Sua avó fala que ele já nasceu com chip. Com chip, já sabe pilotar um computador? Mentira. A gente mostra que muitas pessoas têm dificuldades de fazer o básico num computador. Configurar alguma coisa num sistema operacional, usar a planilha, criar apresentação. Editor de texto, apresentação. Editor de texto. E isso nós vemos aqui até com o relato do nosso filho, que está fazendo o ensino médio, de que realmente a galera nova que estuda com ele não está tão habituado assim como nós estávamos ali com essas ferramentas que são extremamente necessárias no mercado de trabalho. E aí, não falando só de programação, aí abrindo completamente o leque, né? Claro, não. A gente acostumou realmente ao uso da tecnologia, mas a gente não sabe operar muito bem essa tecnologia. Então, o que acontece é essa geração vai precisar realmente fazer cursinho, naqueles cursinhos que a gente fazia lá atrás. Pacote Office. Pacote Office, o Corel não, né? O Corel já está mais embaixo, mas Photoshop, tem que aprender a se virar no computador. Aí... Eu vi muito essa notícia, aproveitar para falar sobre isso agora, eu não trouxe ela para live porque eu achei nada demais, vejam se vocês concordam comigo. Eu não achei nada demais esse negócio da geração Z não sabe usar computador. Porque, tipo, eu tenho amigos que são só um pouquinho mais novos que eu e eles não têm computador em casa. E, tipo... É normal, porque eles só usam no celular, tá ligado? Eu acho estranho, porque eu sou um nerdola que cresceu com computador e faço, e tenho meu Linux aqui e tal. Mas eu acho que é normal isso. E inclusive, o fato das coisas todas estarem movendo para aplicativo e esses trabalhos corporativos e tal, que tu precisa usar teclado e digitar, e serem menos e tal, eu acho que isso é normal, sabe? Eu não entendi um pouco da sensação que o pessoal, de novo, é tudo culpa da geração Z. Olha só, eu achei que eles eram entendidos de computação, mas eles não sabem usar celular. Que engraçado, vamos zoar a geração Z. Mas eu acho que, tipo, eles pegam um curso de 6 meses, que eles disseram, e eles aprendem tudo que eu já sei na minha vida e muito mais, sabe? Não, eu espero que não tudo que eu já sei na minha vida. Mas eu não achei nada demais isso. Eu não sei, eu tô errado, chat. Eu tô errado. Eu acho que é normal isso. É a mesma coisa que dizer que eu não sei usar máquina de datilografar, sabe? Que eu não sei usar transparências. Isso dá as ferramentas necessárias, né? O conhecimento necessário para quando for atuar profissionalmente, a pessoa saber realmente se virar e ir atrás do conhecimento, né? Fizemos muitas reflexões, trouxemos muitos dados também para que você reflita junto com a gente. Deixa nos comentários o que você está achando. Mas a verdade é aí agora, gente. O trabalho remoto funciona ou não funciona? Então, tem executivos aqui dizendo que não, olha só. Eita. Não, o trabalho remoto enganou os líderes porque funcionou inicialmente. Tem executivos dizendo, vocês já sabem, né, pessoal? Cabe a nós provar ao contrário, tá? Nós, desenvolvedores, mostrando que não, funciona realmente. Muita gente tem a sensação de que está mais produtivo realmente trabalhando, os desenvolvedores também, a gente vê muita gente dizendo isso, mas a verdade também é que tem muita gente procrastinando também, tem muita gente, por exemplo, pegando mais de um trabalho, tá bom. Não tem problema, desde que você dê conta dos dois, assim, plenamente. Mas aí é Eu acho que não tem problema desde que você não dê conta. Se vocês conseguirem ter 5 empregos e ganhar dinheiro e a saúde mental estiver em dia, eu deixo.
mas é mais difícil. Você vai fazendo trade-offs ali durante o seu trabalho, trocando coisas ali. Com certeza, em algum momento, você não está entregando tudo que poderia entregar. Então, isso acaba sendo perceptível, né, para as empresas, né, em algum momento. Mas tem também o outro lado, né? Muita gente também está dizendo que voltar ao escritório, principalmente quem é desenvolvedor, está sendo um erro. Por quê? Porque a dinâmica do nosso trabalho mostra que a gente precisa de concentração, precisa sim também de comunicação, precisa disso tudo. Mas no dia a dia, a gente precisa de concentração. E muitos ambientes de negócio não dá o que é necessário para a gente conseguir fazer de forma produtiva sempre, né? Verdade. Aí dentro de casa a gente consegue justamente configurar o nosso ambiente ali, né? Muita gente investiu até em cadeira, computador, mesa para ficar num ambiente confortável e automaticamente consegue produzir muito melhor com isso, né? E fora as ferramentas também de uso no dia a dia. Muita empresa já está utilizando computação em nuvem, todo o ambiente, sistemas, a parte da comunicação. É possível, sim, utilizar, né, de forma remota. Claro que isso demanda um investimento também por conta das empresas. Muita empresa também não está querendo fazer esse investimento. Ela tenta pensar de uma forma racional. Eu tenho um escritório, eu tenho um espaço, as pessoas têm que ir para lá, né? Mas elas têm que pensar também na qualidade de vida. Tá, mas a gente gasta eletricidade em casa, a gente gasta comida em casa, água em casa, a gente não gasta essas coisas no escritório, né? Tem que pensar assim também. Das pessoas e no tempo que as pessoas conseguem despender resolvendo ali as demandas, muitas vezes muito mais rápido dentro de casa do que dentro do escritório. Bom, mas o que a gente percebe aqui olhando para o mercado como um todo é que realmente essa forçação de barra para os devs vai ser um pouco menor. A gente consegue entender que as pessoas estão vendo o resultado acontecer com equipes estando não alocadas presencialmente. Cabe a nós, então, do nosso lado, entender que a gente precisa mostrar sempre que a gente consegue ser produtivo no ambiente remoto. Se a gente ficar realmente acomodado, porque, por exemplo, essa coisa de não querer ter uma ambição dentro da empresa, isso soa mal para a empresa também, porque a empresa muitas vezes gasta o tempo, né, vamos dizer, gasta o tempo dela com treinamentos, ou às vezes a pessoa é um excelente funcionário, consegue contribuir bem, mas ela não quer progredir. E aí, às vezes, a empresa quer tentar uma expansão, às vezes quer te colocar num cargo ou liderar um time, liderar ali um projeto, alguma coisa, e as pessoas não querem. Então, ficar só no seu cantinho e mostrar que, eu tô fazendo aqui o meu e já está de bom tamanho, vai soar mal. Vai cair no caso da Nokia lá, você vai estar fazendo tudo certo, mas vai acabar se sabotando no final, pois né? E aí acontece quando a empresa quer, por exemplo, investir mais, às vezes, no funcionário, investir mais em outros projetos, e ela não vai ter essa sensação, porque o remoto acaba esfriando um pouco esse relacionamento, não vai ter essa sensação de que essa pessoa consegue assumir mais responsabilidades. Então, ficar só no nosso cantinho, assim, fazendo as coisas, não vai ser de bom tom. Vou dar uma perspectiva um pouco diferente. Ao mesmo tempo, se tu trabalha remoto, existe a possibilidade de tu ser quase um marketing ali teu e dizer assim, olha tudo que eu fiz, fazer umas apresentação boa, mostrar tudo, mesmo que tu passe a maior parte do tempo trabalhando pouco, entendeu? Eu acho que isso é uma outra perspectiva, não sei nem se é bom ou ruim para as empresas, mas eles estão dizendo, se tu não ficar 8 horas lá puxando o saco do patrão, ele não vai te dar uma promoção. Mas se tu fizer entregas e tu mostrar tudo direitinho, e tu tiver em todas as reuniões, também é uma possibilidade, né? Eu gostei, a Duda falou uma coisa muito legal no chat, foi mal que tá passando muito rápido, mas que ela falou que porque as mulheres vão ficar responsáveis pelo trabalho remoto e pelas tarefas domésticas relativas aos filhos. Isso é uma coisa que acho que é importante, e por isso que eu vou chegar num dos pontos que eu queria falar aqui, mas tá quase acabando o vídeo, eu não falei. O trabalho remoto, parece que eu tô defendendo um monte aqui, né? Mas eu acho que isso não é o fim do que a gente tem que exigir. Eu já falei isso em alguns outros vídeos. A gente quer exigir melhores condições de trabalho. O trabalho remoto é uma coisa que, para alguns empregos, né, eu digo, muito dev centrado aqui, é legal e pode funcionar, mas isso aqui não chega nem perto de arranhar algumas dificuldades que a gente tem. Se realmente, geralmente como as mulheres têm que cuidar mais das tarefas da casa, se a pessoa é uma mulher trabalhando de dev remoto e ela fica responsável pelas tarefas da casa, fica responsável por um monte de coisas além de trabalhar no remoto, pode ser que isso não seja a mesma coisa do que o marido dela que também trabalha remoto e não faz essas coisas em casa, por causa da divisão de tarefas da sociedade patriarcal que a gente tem mesmo. Tem a questão de, por exemplo, daí a mulher não precisa talvez pagar uma creche e daí o remoto seria bom. A gente já falou muito disso, de que o remoto às vezes ele é quase um tapa-buraco para as pessoas trabalharem no emprego que não paga tão bem, mas morarem num lugar que é mais barato, ficarem com as crianças em casa, não precisar pagar uma creche, economizar com deslocamento, todas essas coisas. Só que o que eu quero dizer é que
o problema não é trabalho remoto ou não, o problema é a exploração do trabalho e as condições de trabalho, tá? E é estranho um dev, né, um cara branco, um cara de classe média vir falar isso pra vocês, porque a gente geralmente não tinha essas dificuldades no mercado. Quando chega as dificuldades aqui pra gente, a gente já tá o outro pessoal dos outros empregos dizendo, legal, hein? Obrigado, vocês notaram, vocês perceberam. A gente tem que fazer essa autocrítica aqui e a gente tem que entender que o problema é maior, sabe? Pode trabalhar remoto e ter creche, né? Eu vi muita mulher criticada por colocar as crianças na creche até para socializar porque trabalha remoto. Não, com certeza. E eu acho que a falta de acesso das creches também é um problema, que seria uma pauta. Que, inclusive, tem alguns sindicatos que pautam isso, né? Possibilidade de creche para as mães. Mas é meio tímido. Muita gente, por exemplo, não gosta nem de abrir a câmera quando está fazendo reunião. Muita gente só fica reclamando quando tem reunião também. Gente, não tem jeito. Se você não está presencial, as reuniões são necessárias. É preciso de... Tudo bem, tem empresa que exagera, faz a reunião para falar o que vai ter na reunião. Não precisa de tanto assim. Mas é preciso ter essa comunicação e fazer as calls são esse momento, né? Agora, não é em vão também a pressão. Assim, eu entendo o negócio de não querer ligar a câmera, mas vários dos melhores profissionais da minha empresa são pessoas no camera, 100%. Mas claro que o pessoal que trabalha de desenvolvedor é meio maluco, né? É meio bizarro. Mas, tipo, eu não cobro câmera e eu acho que nada eras, tá? É aquela coisa assim, vamos mostrar a cara de vocês. Eu tipo, pra quê, pessoal? Que nós, profissionais de tecnologia, estamos fazendo para as empresas. Elas precisam entender que realmente o trabalho remoto ele funciona, a gente consegue ser produtivo. E qual é a oportunidade que a gente tem que enxergar nisso? Que se as empresas, essas grandes, por exemplo, elas não estão dispostas a abrir mão disso, outras estarão. Outras empresas surgirão com modelos de trabalho diferentes, que essas cabeças, pessoas talentosas que não abrem mais mão de trabalhar remoto, elas vão acabar se alocando nessas empresas. É que a gente está num movimento de transição, a gente não percebe tanto assim. Não consegue ver esse movimento, né? Mas de fato vai acontecer, como já surgiram muitas empresas que nasceram no remoto e que nem cogitam ter uma sede para funcionários trabalhando. Não existe. Então essas empresas estão... Idealismo bizarro aqui, né? De achar que vai chegar a empresa que aceita o remoto e ela vai ser... Porque assim, de novo, eu falei pra vocês, o remoto não deveria ser o fim do que a gente quer, tá? Só pra deixar bem claro isso. O que eles estão dizendo, na real, é assim, vai ter uma empresa que vai desbancar essas que têm as práticas de trabalho ruins e vai oferecer práticas de trabalho boas, e daí as pessoas boas que se recusam a trabalhar num ambiente ruim vão ir para essas empresas melhores, sabe? Como se existisse uma competição pelos melhores funcionários. Não é bem assim, né, pessoal? Não é, o mercado é mais complexo que isso. Então, acho que é só bom de dizer assim, não é... As top 10 Big Techs lá não são as top 10 melhores empresas para trabalhar. Eu tô tirando do cu esse número, mas eu posso apostar qualquer coisa que não são as top 10 melhores empresas para trabalhar. Se dando muito bem com o trabalho remoto. E com certeza muitas outras vão surgir. Agora, quando a gente falou aqui, principalmente em cada um tem que fazer a sua parte, a gente tem que mostrar que está sendo produtivo, isso é importante porque a empresa não vai olhar só, o Gabriel é super produtivo quando trabalha de casa, muito mais do que quando trabalhava na empresa. Ela vai olhar isso no time de 20, geral. 30, 40, 200 pessoas. Então, ela tem que ver que todas as pessoas estão sendo mais produtivas. Senão, vai sempre rolar esse impasse. E aí, o Gabriel, que trabalha super bem, vai acabar sendo obrigado também a voltar para o presencial ou para o híbrido, porque, de forma geral, a empresa não está vendo esse ganho de produtividade que, às vezes, você jura que tem. Às vezes, é só você. Tem que ver se todo o time está conseguindo manter esse ganho de produtividade ou, pelo menos, manter a produtividade. Aí falta consciência de classe, né? Porque eles estão vendo a questão na perspectiva da empresa. Como se o que é bom para a empresa fosse bom para quem trabalha, entendeu? Então, aqui fica claríssimo o problema desse pensamento. Só que assim, mas então o que tu quer, Lucas? Tu quer que a empresa se dê mal? Não é exatamente isso, entendeu? Eu não quero que a empresa se dê mal, mas a gente tem que entender, resumindo, o Gabriel se ferrou, o que a gente tem que entender é que o que é bom para a empresa e para o lucro da empresa não é bom para o funcionário. Às vezes vai ter um alinhamento ali. Pensa na época da pandemia, o mercado super aquecido, estava precisando de profissionais, as empresas crescendo um monte, contratando um monte, dando um monte de coisa. Agora não é a mesma coisa. E eu não estou falando para vocês que estão na empresa pequena, que é tipo uma startup com os teus amigos, e tem pouca gente, tu conhece todo mundo. Eu estou falando da empresa maior que vai comprar a tua empresa daqui a pouco, quando começar a falir um monte de empresa de TI, sabe? Eu estou falando disso, eu estou falando da Oracle, da Google, da Amazon, da Meta, todas essas empresas, sabe?
né? Agora, não importa muito a nossa opinião, a gente não vai conseguir mudar isso de alguma forma. Eu, por exemplo, já falei algumas vezes, Outra coisa que, assim, eu acho que a minha opinião importa e eu vou conseguir mudar, mas não eu, com todos vocês. Porque eu não tô falando assim, tipo, eu sozinho vou mudar. Eu acho que é importante, pô, a gente tem que falar dos ideais da classe trabalhadora, a gente tem que exigir isso. Se sindicalizem, corram atrás dos seus direitos, entendeu? Se organizem nos grupos, criem esses espaços fora do trabalho, falem pro pessoal do trabalho, pô, legal, Champs, mas a gente deveria ter esses espaços aqui fora, sabe? A gente não precisa ficar o dia inteiro dentro da empresa, vamos mudar a realidade, não fica nessa de tipo, não muda nada que eu falei. Desculpa, fui bem injusto com eles. Eu acho que eu tô tentando ser justo na maior parte do vídeo, mas agora eu tô começando a vazar um pouco aqui. apesar de trabalhar em casa, eu não posso ser hipócrita, né? Eu gosto do ambiente corporativo, eu gosto do escritório, mas eu não trocaria hoje se eu tivesse, por exemplo, a 1 hora do escritório. Claro que surpresa. Eu prezo mais, tá mais perto do escritório. Se fosse coisa de 15 minutos, 20 minutos, até Beleza. vai. Mas, por exemplo, nós trabalhamos aqui, nós moramos em São José dos Campos. Se aparecesse uma oportunidade para você estar 3 vezes na semana lá em São Paulo, você iria, Gabriel? Pois é. Provavelmente não, Eu não né? iria. Se eu tivesse possibilidade de me mudar para perto do trabalho, ok, aí eu vou de boa. Mas realmente, se a gente está muito longe, apesar de, pô, a gente tem filhos, tudo, isso acaba atrapalhando. Então, não tem que ser hipócrita nessas horas. Apesar de gostar do ambiente corporativo, eu sinto falta, hoje eu não abro mão de trabalhar remoto. Mas a gente tem que colocar ali a mão. Eu gosto que ele veio pro lado do trabalho remoto aqui no final, mas notem que o que ele disse é, se fosse bom trabalhar presencial, eu queria trabalhar presencial. Como é ruim trabalhar presencial, eu não quero. Isso é a situação da maioria dos devs que está trabalhando à distância. E por isso que é tão ruim as empresas exigirem o presencial. Porque, óbvio, eu moro do lado do trabalho, sabe, é perfeito o ambiente de trabalho, a minha equipe toda tá lá, então eu não preciso ficar malabarizando coisas remotas com não sei o que, o ambiente de trabalho é agradável, não sei o que, tem tudo isso. Então eu vou trabalhar presencial. Aí se não vai, foda-se. E acho que é por isso que a gente tem que ouvir também o pessoal. O pessoal não quer abrir mão de jeito nenhum, porque essas situações é quase impossível, assim. É raríssimo. Tu acha a exceção que é a pessoa que é tipo assim, nossa, eu adoro trabalhar presencial. São umas pessoas meio exceção, sabe? Na consciência. Depois de todo esse tempo trabalhando no remoto, a gente precisa realmente perceber o que está funcionando e o que não está funcionando. Porque também não adianta a gente falar para a empresa, nossa, mas a minha qualidade de vida melhorou tanto e a produtividade não. Então, Pois é. Não adianta. Não adianta, tô dizendo. O interesse da empresa e o teu são antagônicos, infelizmente. A gente tem que enxergar principalmente o que não funciona, porque é isso que a gente tem que ir atrás para melhorar. Então, se você está se sentindo mais produtivo, mas a empresa não enxerga isso, tem que melhorar essa comunicação. Se você procrastina mais, mas eu procrastinava também no escritório. Ou seja, você já tinha um problema ali. É que você não percebia, não interessa o local, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar muito atento. Mas e você? Conta pra gente o que você acha de tudo isso. A sua empresa aí tá forçando a barra? Beleza. E eu gostei também, só pra finalizar, eu também procrastinava e também não conseguia trabalhar direito no escritório quando eu trabalhava 100% presencial. Então, enfim, eu acho que é difícil. E daí, assim, antes de acabar... Mas então, algumas coisas que eu queria falar, e eu acho que eu já falei durante o vídeo, mas só pra sumarizar, eu acho que, assim, é importante. Por que as empresas querem o fim do home office? Eu acho que não é demais dizer que é por causa do controle dos funcionários. Porque eu acho que a tendência das empresas que elas querem é que o emprego de TI ele seja visto como horas e não por entregas, porque a entrega pode ter entrega para sempre, eles querem ver o espremer ao máximo de ti, e a automatização, gerência, todas essas coisas, ela tem a ver com transformar o emprego de quem está nas diversas áreas da computação, também que seja design, todas essas coisas que tu trabalha no escritório fazendo, a ideia é essa. A ideia é tu virar uma pessoa assalariada por hora e não ser essa coisa artesanal, criativa que tu tem hoje, tá? Eu acredito que é isso sim o controle, eles falaram que não. Tem uma coisa que muitas pessoas falam, eu falei nos primeiros cortes que eu fiz sobre aqui, mas que é interessante, que é a questão da especulação imobiliária, então muita gente fala, eu ainda não achei pesquisas, números sobre isso, mas que nos centros urbanos que tem essas grandes empresas, grande parte dos prédios e dos negócios, eles são de grupos e de indivíduos que também são acionistas dessas empresas. Então, o fato, eles não estão prontos para dizer assim, ok, não existem mais escritórios e não vai mais ter nada nesse centro urbano aqui e todas as pessoas elas vão só trabalhar de casa. Que, ironicamente, isso talvez até ajude com a infraestrutura das cidades, ajude com o transporte público. Então, às vezes, o retorno ao escritório tem a ver com a especulação imobiliária, que eles querem valorizar de novo esses prédios. Acho que tem que falar. Impedir os múltiplos empregos, eu acho que esse é óbvio. Eles até falaram ali. E extrair o máximo possível dos funcionários, é o que eu já falei. E daí dizendo, eu acho que existe um perigo do home office bem aplicado pelas empresas virar uma maneira de exploração muito melhor. Porque, cara, é foda.
A empresa não precisa pagar tua eletricidade, tua internet, tua água, tua comida, porque tu tá fazendo tudo isso de casa, tá? Se eles colocarem um software de, por exemplo, tu vai ficar 2 horas aqui na frente da câmera fazendo esse tipo de coisa, que nem a gente já viu em outras profissões que tem as monitoramentos e tal, e se eles te contratarem por hora, que nem eles querem, por exemplo, imagina um Uber de programador, eu vou receber X por hora para ficar trabalhando num probleminha aqui. Ou o ponto for assim, tipo, ele só vai contar o teu ponto quando tu tiver aberto na VPN. Alguns empregos já são assim, né? Quando tiver aberto na VPN, mexendo em tal tipo de coisa, vai ter um sistema que detecta e te desconta o que tu não tá fazendo. Trabalhar assim no remoto acaba sendo uma invasão maior da tua vida e acaba sendo uma exploração mais perfeita, sabe? Então eu acho que essa luta do que é remoto, o que não é, ela perde um pouco a força quando a gente olha o maior em volta, que é a questão da precarização do trabalho do dev, a alienação cada vez maior do trabalho do dev, virando o que eu chamei de arrastador de card, que seria o dev que pensa menos e só executa tarefas simples. E daí o espremer ao máximo a mais-valia do que a gente precisa. E assim, sempre vai ter uma pessoa que vai dizer mais o bom dev, que estudou bastante, que sabe muito, não vai ser afetado. Pode até não ser, mas é que não vai ser todo mundo que vai ser isso, e pelo menos a gente vai ter uma redução muito grande do mercado, eu acho, e uma transformação desse mercado numa coisa mais parecida com as outras profissões. Pode ser que eu esteja errado, mas se no futuro eu tiver certo, vai ser muito maneiro, né? Porque eu tô tentando aos poucos, pessoal, eu espero que vocês curtam isso, fazer um pouco uma teoria do trabalho no campo de TI. Pode até ser que eu esteja errado, eu quero ouvir o que vocês acham, eu quero ouvir contrapontos e tal, mas eu acho que tá ficando legal aqui. Vocês têm que ver todos os vídeos, vocês têm que acompanhar, não tá muito estruturado, mas eu acho que aos poucos tá saindo.